Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós teremos mais uma resenha de um livro também terminado no ano de 2023. É um livro que eu posso dizer para vocês que funciona como um guia, mais ou menos, e eu acho que vai ter uma galerinha que vai curtir bastante, porque ele sai um pouquinho daquele livro padrão que a gente está acostumado a ver por aí, no que tange ao assunto, à temática de política. Então fique comigo para você saber qual é. Bom, o livro em questão é Se Quiser Mudar o Mundo, de Sabrina Fernandes, que tem como subtítulo Um Guia Político para Quem Se Importa. Como vocês podem ver, eu li o livro no Kindle, né? E ele é um livro, assim, já de cara posso adiantar pra vocês que é um livro super rápido, porque ele é um livro muito curto. Ele tem em torno de 190 páginas, mas como tem uma partezinha até que grande de referências bibliográficas, agradecimentos e tudo mais, ele deve dar em torno de umas 160 páginas por aí. E bom, vamos falar um pouquinho sobre ele. A autora, né, ela deixa muito claro desde o lançamento do livro, que se deu no ano de 2020, que esse é um livro introdutório. Ela desenvolveu a escrita dele visando atrair um pessoal que não tem muito conhecimento, não tem muito embasamento na área política e social também, digamos assim, e ela focou nisso na hora de escrever ele, como um guia mesmo de fato para aquelas pessoas que estão insatisfeitas com o desenrolar, né, da história mundial que a gente está presenciando agora, e essa pessoa não sabe por onde começar. Não sabe por onde começar a estudar, a ler, a se informar e até mesmo a modificar a sua forma de vida, o seu cotidiano. Então esse livro ele tem como foco principalmente essa questão. E aí nós vamos ter ao longo, né, dos capítulos a escrita voltada para estar ensinando questões de posicionamento político. Ela vai falar bastante sobre qual a diferença de fato que a gente encontra numa sociedade que tenha o capitalismo como forma de economia e de cultura mesmo, e aquela sociedade que ela tem a questão socialista, né, e comunista. Então ela vai falar qual que é a diferença, como que cada um se posiciona, como cada um funciona. Ela traz também partes onde ela tenta quebrar um pouco paradigmas e certos estigmas também que existem, né, as famosas fake news que são lançadas diariamente na mídia, em diversos tipos de mídia, com relação a sistemas que sejam diferentes do capitalismo, que é o que predomina no nosso mundo atual. Então ela vai trazer aqui como que é uma sociedade, por exemplo, socialista, comunista, anarquista, que são todos sistemas, né, que são diferentes do capitalismo e até mesmo opostos, né, que se opõem ao capitalismo e ao que é a cultura capitalista. Então ela vai trazer tudo isso aqui pra gente. E aí quando ela cria esse título, Se Quiser Mudar o Mundo, ela literalmente está criando aqui um guia para aquela pessoa que de fato quer mudar o mundo à volta dela, né? Para aquela pessoa que está insatisfeita de alguma forma, quer mudar e não sabe por onde começar. Então aqui ela vai explicar como você pode estar mudando, de que forma, né? Ela vai explicar sobre partidos políticos, sobre associações políticas, sobre sindicatos, né? Qual é o trabalho do sindicato, qual é o trabalho de uniões, por exemplo, estudantis, qualquer tipo de, como é que eu posso falar? De unidade que agregue pessoas com o intuito de modificar a sociedade de alguma forma. Então ela vai trazer esses diversos conceitos de forma bem explicada, esmiuçada mesmo, aqui no livro. Algumas pessoas até podem achar que a leitura dele é um pouco rápida demais, né? Porque como o livro é muito fino, com certeza vão ter aquelas pessoas, principalmente as que nunca tiveram contato com esta temática de leitura, as pessoas podem achar um pouco corrido as explicações, né? Porque ela acaba emendando um assunto no outro. E aí, para algumas pessoas, isso pode soar um pouco complicado, no sentido de que a pessoa ainda não entendeu bem
um conceito para já adentrar em outro. Mas de uma forma geral ele de fato funciona muito bem como uma enciclopédia, como um livro que traz a explicação de conceitos básicos e que muitas vezes a gente vê por aí, né, na televisão, no próprio YouTube ou em outras redes sociais, explicações bem precárias a respeito do que são esses conceitos e que acabam sendo estigmatizados na nossa sociedade pelo fato de terem essas fake news rolando a respeito deles. Quanto ao subtítulo, né, que ela coloca um guia político para quem se importa, de fato ele é também, porque ela deixa muito clara a visão dela, né? Ali ela está defendendo um ponto de vista socialista barra marxista. E ela se considera, ela fala, deixa bem claro isso também, que ela é uma ecossocialista. Então, ou seja, ela vai falar aqui sobre diversas questões que se aprofundam no ramo do socialismo, só que voltado para, junto com isso, a ecologia, né? E de que forma, no caso, o capitalismo ele afeta questões ambientais, né? E aí a gente está falando sobre desmatamento, a gente está falando de poluição da natureza num todo, né, de rios, de mares, enfim, como que o socialismo ele diverge do capitalismo nessa questão, pelo simples fato de que o capitalismo ele não enxerga limites, né? Como ele sempre visa lucro acima de qualquer outra coisa, ele não se preocupa necessariamente com o meio ambiente. E é isso que ela tenta trazer aqui para as pessoas, mostrar que você ser um ecologista e você ser capitalista conjunto não rola, né? Porque o capitalismo ele não vai, por exemplo, parar de utilizar um combustível fóssil porque o mundo está muito poluído. Ele vai continuar usando e aí ele utiliza-se de medidas como, por exemplo, eu vou contribuir com uma organização não governamental, né, a famosa ONG, para dizer que eu estou minimizando os meus impactos ali naquela região. Então, ele acaba camuflando, né, essa questão de que ele prejudica o meio ambiente por meio dessas boas ações que ele tem, que as empresas, no caso, que usufruem do capitalismo têm. Então ela vai trazer tudo isso aqui. E o livro ele é didático bem a partir do título dele, porque o título descreve muito bem qual é o intuito que a autora teve ao escrever esse livro. E é isso, pessoal, a resenha de hoje foi super tranquila, super rapidinha, porque de fato é um livro curto e como ele é um livro de conceitos teóricos, o legal mesmo é vocês estarem lendo para se aprofundar. Não vou adentrar muito no que são esses conceitos, porque aqui no caso não seria a aula, né, a respeito do tema que a autora dá no livro. Então é mais para contar para vocês o que vocês vão encontrar na leitura, tá bom? Então sempre lembrando vocês para deixar aquele like aqui no vídeo e também se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as resenhas que eu trago aqui para vocês. Combinado? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.